Provérbios 29, 18. Glórias a Deus. Amém? Não havendo profecia, o povo perece. Outras traduções dizem se corrompe. Se corromper é perecer também. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Quero ensinar um pouco sobre o profeta. Nós estamos vivendo um tempo complicado, que a informação ela chega muito rápida nas pessoas. E hoje qualquer pessoa com uma câmera, com um celular, estão fazendo vídeos. E eles são capazes de atacar um homem de Deus que foi usado poderosamente por Deus. E outros, até dentro da própria mensagem, também já estão atacando o profeta William Branham. Porque eles se enricaram e agora o povo não deixa mais eles. Eles juntaram uma porção de pessoas em torno deles, não em torno da palavra, em torno da verdade, não. Foi em torno deles. E agora querem atacar o profeta de Deus. Porque assim, você tem as pessoas, elas chegam a um nível que acham que agora elas podem falar tudo. Elas podem atacar até quem não deve atacar. E aí a Bíblia deixa claro para nós assim, ó, não havendo profecia, o povo se corrompe. Nunca a Bíblia diz assim, não havendo sacerdotes, não havendo pastores, não havendo evangelistas, não havendo mestres, e nem a Bíblia diz havendo apóstolos. A Bíblia diz assim, não havendo profecia. Para haver a profecia tem que haver um profeta. Tem que ter um profeta. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E aqui a Bíblia diz, o povo perece. Porque o canal de Deus para trazer a verdade é um profeta. O profeta é responsável pelos oráculos de Deus. Os oráculos são respostas divinas que diz respeito ao futuro. Quando Deus quer dar uma resposta ao povo mediante o futuro, ele usa quem? Ele usa um profeta. Sempre foi assim durante a Bíblia toda. E será desta maneira. É assim que Deus faz. Então, sacerdotes têm demais no mundo, pastores têm demais no mundo, evangelistas têm demais no mundo, mestres têm demais no mundo, pregadores têm demais no mundo, e o primeiro pregador que existiu foi Satanás. Foi Lúcifer. Lúcifer queria um céu melhor, queria subir às alturas, ser semelhante ao Altíssimo. Então ele foi o primeiro pregador a pregar para os anjos, para a terça parte dos anjos, e cativar a terça parte dos anjos para si. E levar esses anjos à perdição, à queda, ao inferno. O primeiro pregador foi Satanás. Não tem pregador demais no mundo aí, mas levando as pessoas a perecer. Porque não prega a verdade, porque não ensina a verdade, porque não tem a verdade. Você só pode dar aquilo que você tem. Se você não tiver a verdade, você não dá a verdade para os outros. A pessoa só dá o que tem. Se não tem, como é que vai dar? Pode trazer meras palavras filosóficas, sermões bonitos, sermões políticos, mas se não tem a verdade, não vale de nada. Agora há pouco estava aí o Silas Malafaia lá nos palanques lá, numa manifestação, lá, e falava. Ora, isso é lugar de um pastor? Não, pastor não é militante político, pastor não vai atrás de política. Seja quem for o crente, não vai atrás de política, não vai atrás de torcer e de lutar pelo país, não. Vai lutar pela pátria que é o céu.
A nossa pátria é o céu, nós lutamos por aquele céu. Aqui, dai a César o que é de César, as coisas aí vão perecer. Não é nossa luta, não é contra isto aqui. A Bíblia diz, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades. Tem um demônio trabalhando com seus capangas, os diabos trabalhando para nos derrubar. Nossa luta é para chegar lá do outro lado, é para chegar na eternidade. Não é para lutar por coisas daqui. Vocês estão entendendo? Então vejam. Quero passar aqui para aqui. Porque eu prego aqui para vocês. Talvez vocês já saibam de muitas coisas. Mas tem pessoas que ouvem lá do outro lado, né? E ajudam outras pessoas. Certo? Então, agora há pouco me escreveu um pedindo para eu falar da semente da serpente. Mas como eu já tenho vários vídeos da semente da serpente gravados, então eu mandei para ele. Isso aí já vai ajudar ele a compreender sobre a semente da serpente. Então aqui ajuda também outras pessoas a compreender. E sempre a palavra se renova a cada manhã. Né? A gente lê um texto hoje, pode ler ele amanhã e aprender, a depois e aprender, e assim vai. Esta é a Bíblia, esta é a palavra de Deus. Então nós temos um exemplo claro disso, que não havendo profetas, profecias, o povo se corrompe. Do profeta Malaquias até chegar em João Batista, foram 400 anos que Deus deixou silencioso, sem um profeta na terra. Não tendo um profeta na terra, o que ocorre? Os sacerdotes, os chefes do povo, os anciãos, começaram a interpretar a Torá, a interpretar a lei a seu bel prazer, da sua própria maneira, e começaram a colocar coisas por cima de coisas. Ao ponto que tinha que, para poder comer, diz, teus discípulos comem sem lavar as mãos. Mas o lavar as mãos não era chegar na bacia e lavar as mãos assim, com higiene, não. Lavar as mãos era botar uma água aqui, a água escorria até aqui, depois voltava por aqui e tal. Era um ritual de lavar as mãos, que eles inventaram, que não estava lá na lei. Inventava isso, inventava aquilo, inventava isso, tal. Então a coisa se corrompeu. Quando Cristo chegou, a coisa estava toda corrompida. Mas antes de Cristo vir, ele enviou primeiro quem? Um profeta para preparar o caminho do Senhor, para anunciar que Cristo estava vindo. Mas quem deu crédito? Mas ninguém dava crédito. Era o homem lá no deserto, gritando no deserto. E um profeta é assim, ele nunca disse que é profeta. Por isso, quando perguntava para William Branham se era profeta, ele dizia que não. Muitas vezes ele dizia assim, se você crê que eu sou seu profeta, ou seja, se você crê que eu estou aqui como representante de Deus, você será curado. Mas quando perguntava, você é profeta? Ele não dizia diretamente que era. Assim como perguntaram para João Batista, ele disse assim, você é o quê? Você é o Cristo? Você é algum dos profetas e tal? Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Tem uma profecia lá dizendo, a voz do que clama no deserto está aqui se cumprindo aqui. O profeta Isaías falou, a voz que clama no deserto. Então esta profecia, esta palavra, se cumpre agora em carne. Mas aí eles rejeitaram. Ninguém queria saber. A coisa estava tão corrompida, tão suja, tão imunda, que ninguém mais queria saber. Vamos lá. Então, por isso que o povo começou a se corromper. 400 anos sem Deus levantar um profeta, então começou a corrupção, as interpretações erradas, levando o povo a perecer. Da mesma forma, nós temos as denominações que não têm profeta, levando o povo a perecer com mentiras, com engano e com doutrinas falsas. Na cultura hebraica, os judeus consideram um profeta como o comunicador de Deus com a humanidade. Então você tem assim, para Deus se comunicar com a humanidade, Deus usava profetas para poder se comunicar. É assim que os judeus consideravam um profeta. Como comunicador de Deus. E a Bíblia vai dizer ao longo, a palavra veio ao profeta, a palavra vem ao profeta. A palavra, ela vem sempre ao profeta.
Por isso que a Bíblia diz em Lucas capítulo 3, versículo 2, no tempo que Anás e Caifás eram sumo sacerdote, a palavra de Deus veio a João no deserto. A quem a palavra de Deus veio? A um profeta, a João. É sempre a palavra, ela vem ao profeta. Ela não vem ao sacerdote, não vem ao pastor, não vem a isso. Ela vem ao profeta. Isso é o que a Bíblia ensina. É desta maneira. Agora veja. Um profeta, ele fala e age da parte de Deus. É aquele homem que tem visões de olhos abertos. Ele tem o consciente ligado ao subconsciente, que faz ele ter visões de olhos abertos. Ele foi chamado de vidente, muitas vezes, porque ele tinha as visões, não era dormindo. Nós temos as visões noturnas lá, quando a gente dorme e sonha, chamado de visão noturna. Mas o profeta não precisa ele dormir para ter visão, não. Ele está aqui e se desenrola algo para ele ali e ele vê. Se o profeta lembrando, quando ia curar a pessoa, dizia, eu vejo você, um acidente, tal, aconteceu assim, a pessoa dizia, é verdade. Então ele conseguia ver a cena, o que tinha acontecido com aquela pessoa que estava com aquela doença. Naquele momento que ele conseguia ver. Porque ele consegue ter visões de olhos abertos. Ele nasceu com uma constituição para isso. Deus já fez ele com uma constituição para conseguir ver desta forma. São homens selecionados, a qual Deus chamou, quando? Quando ele nasceu? Não, antes de nascer. Jeremias diz, eu não posso fazer isso. Ele diz, antes de tu nascer, eu te chamei e te constituí profeta das nações. Antes de você nascer, não, você não era nem nascida ainda, eu já te conhecia e já te coloquei como profeta para as nações. Então ele já nasce com isto. Um profeta tem que ter calibre, ele tem que ser sábio, ele tem que ter uma mente lúcida e clara, ele tem que ter um caráter impecável, ele tem que controlar os desejos e as paixões, ele tem que abominar o materialismo e ele tem que ser devoto totalmente a Deus. Você pode olhar que todo profeta ele era dessa forma. Abominava o materialismo. Hoje o que as pessoas gostam é de material, é de ter isso, é de ter aquilo. Então conseguindo riquezas, agora querem atacar o profeta William Branham. Até dentro da mensagem estão querendo atacar o profeta William Branham, porque já conseguiram riquezas, o povo já não deixa mais eles vão ficar ali, naquela vida boa, querem atacar. Se não fosse a mensagem do profeta William Branham, nós estávamos perdidos numa denominação, sem saber o que fazer, aventurando. Você estava na Assembleia, eu estava na Batista. Talvez King tivesse sido puxado para outra coisa lá, Vinícius também. Mas a mensagem de um profeta veio nos libertar e nos tirar dessa condição religiosa horrível, que não leva a nada. Nós estaríamos tudo perdidos lá. Estaríamos esses aí que estão falando agora, estariam todos perdidos na denominação, sem saber o que fazer. Veio a mensagem de um profeta, nos ensinou tudo. As doutrinas corretas, nos levando de volta à fé apostólica. Agora, esses canalhas, bandidos da fé, querem agora falar contra o profeta. Agora querem atacar o profeta. Que se não fosse a mensagem, eles estariam todos caídos na denominação. Trabalhando em vão. Porque trabalhar numa denominação é trabalhar em vão. Sempre trabalhar em vão. Então, Deus, tudo que ele foi fazer, o que Deus estava fazendo é assim. Ele levantava um profeta. Se foi para destruir o mundo no dilúvio, Deus levanta quem? Um profeta. Quem? Noé. Eu vou destruir toda a raça humana, mas você achou graça diante de mim. Então você vai construir uma arca. Quem quiser entrar, vai entrar. E será salvo. Quem não entrar, está perdido.
Mas se tu e tua família entrar, será salvo. Quem entrar estará salvo, porque a arca era construção divina. Qual é a maior construção divina hoje? Jesus Cristo. Quem entrar em Cristo está salvo. Não é quem entra numa igreja, numa denominação ou numa religião. É quem entra em Cristo. Essa é a maior construção de Deus que existe na terra. É Cristo. Quem entrar em Cristo se torna uma nova criatura. Amém, irmãos? Vamos para frente, né? Então Deus vai tirar o povo do Egito. Deus levanta um profeta com mão poderosa. Deus vai trazer a destruição do templo e 70 anos de cativeiro. Deus levanta um profeta que sofreu, Jeremias, e diz para ele, Jeremias diz, não, eu não posso não, eu sou filho de sacerdote. Deus disse, antes de você nascer, eu te constituí para ser profeta das nações. Vai e fala este povo que eu te mandar. Quase todos os capítulos de Jeremias dizem assim, a palavra do Senhor veio a Jeremias, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Mas é quase todos os capítulos. Jeremias vai mostrar para o povo que Deus vai destruir aquilo, vai levantar Nabucodonosor para destruir a cidade. E o povo disse, isso é mentira tua, mas ele continuava pregando, até que aconteceu. Jogaram o homem num poço cheio de lama, fizeram tanta coisa com o homem, prenderam o homem, sofreu, mas Deus estava levantando um profeta para trazer o juízo sobre o povo. A destruição de Nínive, Deus levanta um profeta. Para conduzir o seu povo, Samuel, Deus levanta um profeta. Para ter um desafio lá no Monte Carmelo, Deus levanta um profeta. Se você for contar, Deus sempre está levantando um profeta. E a Bíblia diz, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. 2 Crônicas 20:20 diz, ouve, ó Israel, crerdes no Senhor Deus, estarei seguro. Crerdes nos seus profetas e prosperarei. Está vendo? Deus mostrando a importância que tem um profeta. Agora, o que ocorre é o seguinte, que as pessoas, não, vocês fazem de William Branham Deus. Não, ninguém faz isso não. Nosso Senhor e Salvador é Jesus Cristo. Nós não podemos ir nem além e nem a quem. Nós não podemos ir nem além do que Ele é, que foi o revelador das Escrituras, da palavra para nós, nesse tempo do fim. Cristo nele revelou a palavra para nós, e nem podemos também rebaixá-lo, como muitos estão fazendo agora. Não. Eles enricaram as custas da mensagem, e agora querem falar contra o profeta. Então veja. As perguntas surgem assim. Aí surgem várias perguntas. Porque sim. Para você entender melhor, num exemplo prático, um profeta é assim. Quando você vai trazer água para uma casa, você precisa de quê? Você precisa de cano para poder a água chegar naquela casa. Então a água é o Espírito Santo, o cano é o profeta e a casa somos nós. Para poder a água chegar, tem que passar pelo cano. E quem vai bombear esta água para ela chegar é Deus, para poder chegar até nós. Mas Ele precisa de uma canalização para trazer essa palavra para nós. Estão entendendo? Porque se você tiver um açude bem grande, mas se você não tiver como canalizar aquela água para a sua residência, aquela água não é sua. Se tiver um açude bem grande e bem distante de sua casa, mas tem um meio de canalizar, de bombear ela de lá para cá, passando pelos canos para chegar para você. Mas se você não fizer, se não tiver isto, não chega até você. Então precisa ter um meio para poder canalizar. Porque senão a água não chega. Senão a água não chega. Vamos em frente?
Então fica aquelas perguntas assim, porque só recebe um profeta quem tem o calibre para receber. Aí aquelas perguntas dizem, não tem mais profetas hoje. Porque Jesus veio, agora é a palavra. Então não precisa mais de profeta. Ora, se tudo isso que a gente vê aí no mundo é porque essas pessoas dizem que não tem profeta, desse tanto de denominações aí no mundo, confusão por cima de confusão, olha a condição que o mundo está. Pedro era um profeta, Paulo era um profeta, João era um profeta. Paulo era um profeta que disse assim, o que vós ouvistes, vistes, aprendeste, recebeste de mim, isto praticai. O apóstolo Paulo disse, Deus vai julgar o mundo segundo o meu evangelho, segundo aquilo que eu tenho pregado. Porque o que ele tinha pregado era que Deus tinha dado para ele. Que não recebeu de homem algum, mas pela revelação que Deus deu para ele. Se mesmo o anjo do céu vindo e pregue outro evangelho, além do que eu tenho anunciado, seja anátema. Estava o apóstolo Paulo, o modelo, dizendo para nós como deveria fazer. Aí as pessoas chegam assim, Deus fala através de qualquer um. O quê? Se Deus fala através de qualquer um, então essa bagunça aí que existe no mundo, essa sujeira que existe no mundo, que Deus é esse? E Deus é esse que fala uma doutrina para mim e fala para você outra doutrina? Deus tem só uma doutrina. Os seus filhos, que têm a doutrina verdadeira, vão falar a mesma coisa. Nesse negócio de dizer, não, você pensa do seu jeito e eu penso do meu. Você fala do seu jeito, eu falo do meu. Você entende desse jeito, eu entendo do meu jeito. Não existe isto. Deus falasse através de qualquer um, então a coisa estava feia. Estava feia. Não, agora é Cristo. E não precisamos mais de profeta. Ora, Deus veio em carne humana, realizou a obra de redenção lá no Calvário, se sacrificou por nós, depois ele volta a ser Espírito para trabalhar em homens. E aí Jesus disse, eu vos envio profetas, porque as pessoas dizem assim, ó, os profetas só existiram até João. Só existiram até João. João foi o último profeta, porque Jesus disse assim, Lucas 16, 10, 16, 16. A lei e os profetas vigoraram até João. A lei, o último profeta da lei foi João Batista. João Batista foi a transição da lei para a graça. Ele agora vai introduzir a graça. Agora vai vir os profetas da graça. Estão entendendo? A lei e os profetas, quando Jesus diz, vigoraram até João. A lei e os profetas da lei foi até João. Agora vai vir os profetas da graça. O pior é que as pessoas, eles fazem com que assassina a gramática e até o português, que o próprio Jesus disse assim, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de um profeta. Ora, recebe, é presente. Eu recebo, tu recebes e ele recebe. Jesus estava dizendo naquele momento, quem recebe presente, João já estava morto. Se João fosse o último, não tinha mais profeta. Jesus estava dizendo, quem recebe agora um profeta na qualidade de profeta, porque Jesus era profeta, e agora ele iria enviar os profetas da graça. Os profetas da graça. Amém, irmãos? Vamos para frente? Vocês não percam nada disso aqui, não. A nossa pregação é só no domingo. E a gente não pode perder nada. Só o dia de pregação é no domingo. Na quarta é oração. Então, no domingo a gente não pode perder nada. Nada, nada, nada. Então, veja. Ele foi a transição da lei para a graça. Acabou os profetas da lei. Agora a graça entrou. A nova aliança.
E agora a graça vai enviar profetas. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, eu vos enviareis profetas. A uns matareis e a outros perseguireis. Profetas da graça. Haveria vários profetas da graça. E o apóstolo Paulo é o maior exemplo deste, que o Logos, Jesus Cristo, veio a ele e revelou a palavra para ele. Toda vez que dizia assim, a palavra veio ao profeta no Velho Testamento, era o Logos que vinha. Quando o apóstolo Paulo caiu do cavalo, que foi levado para o deserto da Arábia, lá o Logos também veio a ele e deu as revelações que deveria ser dada para poder ele pregar. Então, observe só. Profetas da graça. Profetas da graça. Mas o diabo é astuto, gente. Ele tem que tirar a fé em um profeta, por exemplo assim. Ele tem que tirar e levar as pessoas a não acreditar mais que existam profetas. Porque não tendo profetas, o povo vai perecer. E tudo que o diabo quer é levar as pessoas a perecer. Então ele vai levar as pessoas a não acreditar mais. Diz, não, é o Espírito Santo que fala comigo. É o Espírito Santo que diz, sim, o Espírito Santo pode te dar inspirações no coração. Pode te dar palavras, sim. Mas revelação de doutrina e te levar à fé apostólica, te levar de volta à palavra original, Deus precisa de um profeta mensageiro. Deus precisa de um profeta mensageiro, porque ele não vai quebrar sua palavra. Nos dias da voz do sétimo anjo, cumprir-se-á todos os segredos de Deus. Deus não vai quebrar sua palavra. Ele precisa. Então, conforme ele falou na palavra, ele tem que enviar profetas. Porque o Cristo que esteve aqui e se sacrificou, subiu, sentou no trono e desceu em forma de Espírito, está aqui. E Espírito não pode ser visto, ele tem que usar pessoas. Existe a diferença de um profeta que eu estou fazendo aqui agora, a função de profeta, de pregador, e o profeta mensageiro. O profeta mensageiro é aquele que Deus usa para nos levar de volta à fé apostólica. Eu sou um pregador que vou pegar esta palavra que esse profeta pregou, que me levou de volta à fé apostólica, e vou transmitir para vocês. Estão entendendo? Então, existe a palavra profeta, que é um pregador, e existe o profeta mensageiro. O mensageiro é aquele que trouxe a revelação da palavra e nos levou de volta à fé apostólica. O pregador vai pegar isso aí e vai transmitir para o povo. Para que não haja nenhum pregador grande. Porque esse pregador não está pregando o que é dele. Ele está pregando aquilo que Deus revelou através de um profeta. Estão entendendo? Então, observe só. É dessa forma. Mas as pessoas querem ser grandes. Eles querem achar que Deus fala com eles e eles sabem isso, sabem aquilo. Entenda só. Você vai entender o seguinte, que assim, os profetas, eles eram homens tão usados por Deus, que quando Amós disse assim, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos. Ou seja, Deus é quem sabe o futuro, não é isso? Não é Deus que sabe todo o futuro? Por ele ser onisciente, onipotente e onipresente, sabe? Mas é ele que quer revelar esse futuro para a humanidade. Então, quem ele levanta para revelar? Que esse segredo que ele quer revelar, quem ele levanta? Um profeta.
Então ele não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, ele levanta este homem com esta constituição para revelar algo. É assim que Deus faz. Por isso João Batista, quando estava na terra, disse assim: Você é o Cristo? Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Mas após mim virá um que eu não sou digno de desatar-lhe a sandália dos seus pés. Estava revelando coisas que seria no futuro que viria. Após mim virá. Virá o Cristo. Ele é quem batiza com o Espírito Santo e com o fogo. Todos nós entendemos. O nosso Senhor e Salvador é Jesus Cristo, o nosso curador é Jesus Cristo, o nosso libertador é Jesus Cristo, o nosso transformador é Jesus Cristo, mas o nosso profeta é William Branham. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá o galardão de um profeta. Foi ele quem nos legou a fé apostólica de volta. E hoje nós estamos vivendo esta verdade, ouvindo esta verdade, porque Deus levantou este homem para trazer a palavra para nós. E tudo que ele disse, o assim diz o Senhor, se cumpriu. E aquilo que não se cumpriu, vai se cumprir. Aí vem aquela pergunta: o William Branham falou algo que não se cumpriu. Ele falou isso da destruição de Los Angeles e não se cumpriu. Ora, Isaías falou algo há 2.800 anos atrás e não se cumpriu. Isaías deixou de ser profeta? Por causa disto? Então rasga o livro de Isaías e não lê mais. Porque Isaías 65, observe. Isaías 65, deixa eu ver aqui. Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão junto, e o leão comerá palha com o boi, e o pó será a comida da serpente. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O que é isso aqui? O milênio. O milênio já chegou? Então Isaías é falso. Porque não se cumpriu. Isso foi há 2.800 anos atrás. Eu vou deixar de ler o profeta Isaías porque ele falou algo e não se cumpriu? Vai se cumprir. E nós só vamos ver isso aqui se cumprir quando a gente estiver no milênio. Onde é o local onde o leão comerá palha com o boi? Um local onde não haverá pecado. 1000 anos sem pecado na terra. Onde é o local onde não se causará dano algum? No milênio. Então Isaías profetizou o quê? O milênio. Se cumpriu? Não. Isaías deixou de ser profeta? Não. Para os judeus, Isaías é um grande profeta, porque eles creem nos profetas. O William Branham falou algo, não se cumpriu, mas vai se cumprir. Ele vai deixar de ser profeta por causa disto? Não. Senão Isaías não seria profeta. Então é só quem tem calibre. É só para quem tem calibre e constituição para crer. Quem não tem, não vai crer. Não vai crer. Então vai aparecer um monte. Se vocês verem alguma coisa pela internet, vocês vão lembrar desse estudo aqui que eu dei. E aí, se alguém pedir, vocês compartilhem isso aqui para que as pessoas vejam o que é a verdade.
o que Deus realizava era sempre através de um profeta. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Agora, nós não colocamos o William Branham acima do que o que ele é. É o nosso irmão, um homem usado por Deus, que foi constituído, tem a constituição para ser profeta, trouxe a revelação da palavra. Nós pegamos essa revelação, hoje nós estamos regozijando aqui, se alegrando com isto, com esta verdade. A mensagem que muda e transforma. Agora, infiltrados que estão dentro dessa mensagem, só pegando o dinheiro do povo, ricos, agora querem falar contra o William Branham. Mas eles vão receber o pagamento deles. Vão receber o pagamento deles. Então, que aqui fica claro, eu queria deixar isso aqui claro, para que venhamos entender. Amém? E vamos avançando, amigos, firmes. Amém? O domingo é o domingo que nós tiramos para o Senhor, então vamos dar o melhor para o Senhor. Não é isso? Porque Deus quer o melhor. Quando Deus dá, dá para todos. Caiu uma chuvinha aí, caiu para todos. E nós devemos dar o melhor para Deus. O melhor. Amém? Vamos ficar de pé. Glorificado seja o Senhor. Pai, nós rendemos graças a Ti mais uma vez. Glorificamos o Teu santo nome. Engrandecemos o Teu nome. Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Precisamos de Ti. Nos ensina, Senhor. Tua palavra é a verdade. Surgirão muitos atacando a verdade. Mas nós cremos nessa verdade. Quem não tem calibre e constituição não crê. Sempre irão atacar. Mas nós cremos e que o Senhor nos ajude a continuar crendo. Firmes. Que esta palavra é a verdade. E nós temos a revelação da verdade, Pai. Não são meras palavras filosóficas, mas a verdade. Mas o bom de tudo é saber que o homem não encontra a verdade, mas a verdade é que encontra o homem. E nós fomos encontrados pela verdade. E a verdade é Cristo. Nós glorificamos o Teu nome. Amém. E exaltamos o Teu santo nome. Dá uma noite abençoada a todos. Se houver uma manhã que o Senhor encham cada um de coragem, de força para lidar com o dia a dia, as lutas do dia a dia. Só o Senhor pode fortalecer os teus filhos para lutar e batalhar e estar com eles, livrando e protegendo contra todo o mal. Então abençoe cada um, que tua bênção continue conosco, que o Senhor continue conosco, que a tua luz continue conosco, nos guiando, nos conduzindo, para não tropeçar em nenhuma pedra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.